E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria compartilhar uma pergunta com vocês pra gente refletir juntos a respeito, não tanto respondê-lo, porque como vocês verão é uma pergunta meio maldita. O que é, afinal, uma questão constitucional? Porque, como a gente sabe, pra gente fazer uma questão ser apreciada pelo STJ, a gente precisa deixar evidente que trata-se de uma questão sensível no que diz respeito à interpretação da lei federal. E se a gente quiser que essa questão seja apreciável pelo Supremo, a gente precisa deixar evidente que trata-se de uma questão sensível no que diz respeito à interpretação do texto constitucional. Então, em termos simples, questão legal, STJ, questão constitucional, Supremo. Mas isso não é só simples, isso é simplista, porque não resolve nada. Então, como uma primeira observação, esse racional temático tem tudo que ver com o racional institucional do nosso sistema jurídico como um todo, com as relações travadas entre as instituições que compõem o nosso Estado, entre as relações nutridas entre os próprios tribunais superiores, a Corte Constitucional de um lado e o Tribunal da Cidadania do outro. Isso faz todo o sentido que o STJ tenha o seu campo de atribuição e a Corte Constitucional tem uma fechadura, digamos assim, mais complexa de ser destrancada. Agora, existe um fator complicador aqui bastante significativo. Essa é a minha segunda observação a respeito desse tema, que é o fato da nossa Constituição ser a fonte última de validade do ponto de vista formal e material de todo o sistema jurídico. Ou seja, toda a questão jurídica tem um panorama de fundo constitucional. É fácil responder o que é uma questão constitucional. O difícil é responder a pergunta espelhada. O que não é, então, uma questão constitucional num sistema que opera sobre a lógica da supremacia da Constituição. Então, se a gente precisa de uma espécie de segurança de porta de balada no Supremo, admitindo uns, barrando outros na porta, e todos na fila da balada têm a mesma característica de tratar de questão constitucional por força da supremacia da Constituição, simplesmente, esse cenário acaba nos levando à construção da ideia de que existem questões eminentemente constitucionais e questões relativamente constitucionais, ou a famosa ideia de violação reflexa à Constituição, que obstaculizaria a capacidade institucional do Supremo de apreciar a questão. Então a gente não precisa ficar elucubrando se uma questão é constitucional ou não constitucional, justamente porque essa segunda categoria não existe. A gente precisa sim ter a capacidade de identificar se uma questão é eminentemente constitucional ou meramente reflexa. E aí é que vem o ponto problemático. Existe algum critério objetivo para a gente fazer essa distinção? O critério ele tem que vir do Supremo, né? O Supremo ele estabelece um critério objetivo para fazer essa identificação do que é uma questão eminentemente constitucional ou uma questão meramente reflexa. Aí o que eu proponho é o seguinte: vamos fazer o comparativo entre dois temas que já foram submetidos aos juízos de admissibilidade no Supremo. Dois temas que são diferentes, mas que têm um grau de conexão muito significativo. Primeiro tema é a inclusão ou exclusão dos valores representativos de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E o segundo tema é a inclusão ou exclusão dessas mesmas rubricas, né, dos valores representativos desses benefícios fiscais, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Temas diferentes, porque dizem respeito à base de cálculo de tributos distintos, porém a ratio decidendi vai ser a mesma coisa, né? Porque a questão jurídica por detrás é basicamente homogênea. Porque, ao fim e ao cabo, o que precisa ser analisado é se o efeito patrimonial desses benefícios fiscais tem compatibilidade com o conceito de receita, que é fundamental para a resolução dos dois casos. No que diz respeito à base de cálculo do PIS e da COFINS de maneira mais direta, mas também para os tributos federais sobre a renda, porque a identificação daquilo que é receita explicita o que é fato acréscimo no caminho da aferição da renda. Mas aí, gente, o que aconteceu? E por que eu acho que isso é um comparativo interessante para a gente analisar essa pergunta, né, de o que é uma questão constitucional? Em relação ao primeiro caso, ou seja, créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o Supremo admitiu o recurso, reconheceu questão eminentemente constitucional, reconheceu repercussão geral na hipótese, mas em relação ao segundo caso, ou seja, envolvendo IRPJ e CSLL, não. Ele travou, foi deferente ao fecho de atribuições
do STJ, dizendo que na hipótese não havia questão eminentemente constitucional, senão apenas reflexa. Então, gente, em relação a esse critério, pra gente saber o que é uma questão eminentemente constitucional ou uma questão meramente reflexa, esse critério é jurídico ou ele é político? Conta aqui embaixo o que você acha nos comentários.